Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E nesta semana comemoramos a 14ª Semana de Filosofia em homenagem ao escultor, pintor Leonardo da Vinci. E para o podcast de hoje, vamos conversar com o professor Dimas Pincinato Alves, da Nova Acrópole de Florianópolis, em Santa Catarina. Olá, Dimas, seja bem-vindo. Obrigado, olá. Agradeço a oportunidade de estar falando de filosofia, algo que a gente vê como muito importante para os dias de hoje e para todas as pessoas. A filosofia, Dimas, que sem dúvida nenhuma foi um dos motores do Renascimento, e queria que você começasse, Dimas, mostrando para a gente, explicando um pouquinho sobre o que é essa filosofia que tanto falamos e que temos como uma das bases importantes para o Renascimento? Nós poderíamos fazer uma síntese a partir de um ponto de vista da filosofia para que nós possamos entender de forma rápida como é a proposta hoje. Vamos elencar 3 princípios. O primeiro, de fraternidade universal. Bom, se nós estudamos filosofia, se somos filósofos e buscamos na história, nós vamos ver que esse princípio sempre esteve presente. Ou seja, que nós precisamos criar uma fraternidade, nós precisamos viver uma fraternidade independente de crença, de cor, de raça, de sexo, de condição social. Esse é o princípio que nos move, que move os filósofos, que sempre moveu a filosofia. Se nós estivéssemos praticando isso, nós iríamos ver que os conflitos, as guerras, as situações de indiferença e de incompreensão humana, elas seriam minimizadas. O segundo aspecto é que para isso, que o primeiro princípio aconteça, nós vamos falar do estudo comparado. Ou seja, a fonte onde nós vamos buscar as informações que vão embasar os nossos comportamentos, elas são múltiplas e sem distinção. Nós vamos buscar fontes tanto do Oriente quanto do Ocidente. Não importa qual seja a cultura, não importa qual seja a religião dessa nação, não importa a questão da distância geográfica, por exemplo. A filosofia ela vai considerar como válido e passível de ser comparada todas as tradições. E isso aproxima os povos e não os distancia. E como terceiro princípio, nós poderíamos falar da investigação da natureza e do desenvolvimento do ser humano. Investigação da natureza é buscar como é o funcionamento da natureza, como que ela funciona, quais são os seus princípios, quais são suas leis, como é o ser humano inserido dentro desta natureza. Porque isso nos daria um norte, um guia, um leme para que nós possamos verificar se as nossas ações estão corretas ou não. Se elas estão de acordo com a natureza do ser humano, estariam corretas. Se não estão de acordo com a natureza do ser humano, nós precisaríamos melhorar para que estivesse. E aí teríamos então uma síntese do que podemos entender como filosofia. Falamos desses 3 aspectos, Dimas, e na minha tela mental, boa parte da história do Renascimento veio junto. Desses 3 aspectos, porque talvez o Renascimento tenha sido esse movimento histórico que conseguiu conciliar com mais harmonia, talvez, esses 3 aspectos. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre como esse ponto de vista da filosofia influenciou o Renascimento. Esse é o aspecto que talvez mais nos interesse no Renascimento. Porque nós temos aí um exemplo prático de que quando esses 3 princípios são aplicados, nós temos um impacto civilizatório significativo nesta cultura. Já foi falado em outras situações, em outros momentos, que o Renascimento não surgiu do nada, ele foi fruto de muito trabalho. Sim, mas nos interessa analisar o impacto que isso causou. E como que a filosofia esteve presente, e como que ela foi o motor disso tudo.
O primeiro princípio da fraternidade universal, que nós poderíamos ver num processo de sem discriminação de fonte, nós vamos encontrar. A filosofia, ela sempre esteve presente. Esse é o ponto. Ela esteve presente em todas as culturas, nem sempre com o nome de filosofia, porque Pitágoras é que cunhou o termo filosofia. Mas essa disciplina que trata das principais questões humanas, das perguntas fundamentais: quem sou, de onde venho, para onde vou, o que estou fazendo aqui, o que devo fazer afinal, o que devemos fazer como sociedade, isso sempre esteve presente. E nós vamos ver que o Renascimento, o próprio nome Renascimento, foi cunhado, foi conceituado como Renascimento por causa dessa busca. Quando eles viram uma oportunidade de uma abertura para o Oriente, de um renascimento, claro, de valores culturais, houve uma busca incessante e frenética, digamos assim, por qualquer fonte que viesse. Afinal de contas, quase não existiam diversidades de fontes que não fosse a Bíblia, e muitos nem sabiam sequer ler. Então, quando houve essa abertura, as universidades começaram a florescer também. Os renascentistas foram buscar novamente os clássicos gregos, os clássicos romanos, os neoplatônicos, e não só isso, porque do Oriente também vieram tradições do hermetismo, do zoroastrismo. Havia um conceito na Idade Média que nós podemos encontrar estudando a história de prisca theologia, ou de prisca sapientia, também podemos encontrar com este nome. Marsilio Ficino, numa dedicatória a Cosme de Médici, um dos livros que ele fez de tradução exatamente do hermetismo, ele cita, e tem uma citação, que é que prisca theologia tem a sua origem em Mercúrio e culmina com o divino Platão. Esta espécie de cadeia de sábios estaria formada por Zoroastro, Mercúrio, Hermes Trismegisto, Orfeu, Aglaufemo e outros tantos, Pitágoras, Platão. Essa é a tradição, isso é a filosofia. Quando nós estudamos filosofia, quando nós estamos em Nova Acrópole, nós buscamos isso também. Nós vamos buscar os grandes, aqueles que sobreviveram 2, 3, 5 mil anos na história e que têm algo a nos dizer. Então estava presente outro renascentista também, que é muito estudado, Isaac Newton. E Keynes, que foi um dos grandes economistas do século XX, tem aquela famosa frase: Isaac Newton não foi o primeiro da era moderna, o primeiro cientista da era moderna, ele foi o último dos magos. Por quê? Dizem que ele tinha praticamente qualquer fragmento de livro neoplatônico que ele encontrasse, ele tinha. E ele também estudou grande parte da sua vida alquimia. E teve contato e estudava a Bíblia sem discriminação. E também era cientista e era religioso. Então essa distinção de ciência, de religião, de arte, de política é fruto da nossa época. É difícil que nós encontremos, ou muito difícil que nós encontremos em outras épocas da humanidade, que houvesse esta briga, esse conflito entre ciência e religião. A filosofia nunca vai promover isso. A filosofia vê que as duas podem contribuir para que o ser humano encontre a verdade. Isso é filosofia. E isso também, Dimas, nós podemos ver no homenageado desta semana, que é Leonardo da Vinci, né? Porque quando a história apresenta Leonardo da Vinci, apresenta como um grande pintor. Mas se nos aprofundarmos, e esse é o objetivo da 14ª Semana da Filosofia, nos aprofundarmos neste ser humano, veremos que justamente é essa reunião de todos esses aspectos que falamos até agora, né? Exatamente. Aí nós entramos até no terceiro princípio, que é a investigação da natureza e o desenvolvimento humano. E não é nada difícil de encontrar os mestres de Leonardo da Vinci com uma total ligação com Florença, com Marsilio Ficino e com a escola platônica de Florença. Então, claro, Leonardo da Vinci era Leonardo da Vinci, mas ele também estudou e se formou. Então, as duas coisas
conjugadas, dão um Leonardo da Vinci. E ele fazia o quê? Ele investigava a natureza. E a partir da investigação da natureza, ele demonstrou que o ser humano é capaz de fazer. Essa é a condição que qualquer ser humano pode conseguir. O seu desenvolvimento humano, desenvolvimento dos seus potenciais. E aí está como retrato claro o Renascimento, como uma época que muitos podem conceber que foi o início da nossa era, mas que de outra visão, de outro ponto de vista, nós podemos entender sim que foi um laboratório de aplicação claro da filosofia como uma promoção individual, como uma promoção social, política e como uma promoção histórica. Porque até hoje nós vamos lá, viajamos para Florença para ver aquelas obras. E é difícil de encontrar hoje alguém que chegue perto. Dimas, você falou de 3 aspectos, né? Do aspecto individual, do aspecto social e do aspecto histórico. Eu queria que você falasse um pouquinho mais profundamente sobre esses 3 aspectos, né? Que em alguma medida estamos falando do desenvolvimento do ser humano, das suas potências, estamos falando desses aspectos sociopolíticos e em alguma medida estamos falando dessa tradição, né? Sim, aí talvez resida para nós a grande ferramenta prática do Renascimento e o que nós podemos fazer com isso. Quando nós estudamos filosofia, nós podemos entender mais quem nós somos, realmente, quem é o ser humano. E a partir daí entender qual é essa saga humana, como nós conquistamos a tal da felicidade tão almejada. E ir em busca a partir desses parâmetros e testar nas nossas vidas. O desconcerto desse tipo de conhecimento hoje, nós conhecemos muitas coisas, mas cada vez conhecemos menos a nós mesmos. E nós precisaríamos disso. Nós precisaríamos de mais fraternidade entre nós precisaríamos de mais conhecimento humano. Eu sempre, às vezes, dou um exemplo do trânsito, né? Mesmo se você não dirige ou esteja a gente consegue perceber isso, mas para quem dirige mais, qualquer trajeto que você faça, se você pega um pouco mais de trânsito, você vai encontrar 3, 4 motoristas que estão ali estressados, ansiosos, agressivos. E, pasme, não depende do quanto custou o seu carro. Porque pode ser um carro de R$200 mil ou pode ser um carro mais simples. Nós vamos ver a mesma agressividade, a mesma ansiedade. E isso denota o quê? Infelicidade, insatisfação com a vida. Porque se estivesse bem com a vida, estaria sorrindo, tranquilo, não estaria correndo atrás da máquina. E isso é uma prova. Será que estamos felizes realmente? O estudo da filosofia ele cria esse impacto, primeiro, individualmente. O impacto de compreender a vida, de saber o que é a vida e de saber viver. A filosofia é uma verdadeira escola de vida, nos ensina a viver. E ela sempre esteve presente, como já falamos, né? Num outro aspecto, quando nós conquistamos uma fraternidade entre todos, o que pode acontecer e o que deve acontecer. Uma diminuição de conflitos. Hoje estamos todos separados em caixas. Temos times, temos bairros, temos cidades, temos profissões, temos classes, o patrão e o empregado. E nós vamos ver que estamos todos brigando sempre, conflituados. Sempre que quando nós analisamos a história, é a partir de um ponto de vista de disputa de poder. E quando nós vamos analisar em termos políticos a filosofia, sempre vai aparecer a necessidade de harmonização e não de disputa. Que cada um tenha seu espaço. Platão já falava disso. Platão conceituou a justiça como dar a cada um o que lhe é de direito segundo a sua natureza. Então é possível harmonizar. Se a natureza, se nós vamos numa mata, nós vamos ver que ela tem condições daquelas inúmeras, né, quantidades de espécies e ela consegue prover a todos. Nós poderíamos aplicar esse modelo na sociedade, onde não tivesse nenhum pária, nenhuma pessoa morando sem nenhuma função,
sem poder oferecer o seu melhor para a sociedade. Isso é o impacto da filosofia em termos sociais, uma harmonização. Se isso é possível, é possível. Vamos estudar a história e nós vamos ver que existiam civilizações que tiveram isso. Roma, por exemplo, tinha o conceito de cidadão do mundo. Todos poderiam ser um cidadão romano, desde que assumisse seus direitos e seus deveres. Quando uma nova nação era conquistada ou mesmo se agregava a Roma por vontade própria, você tinha lá no panteão agora um altar para a sua divindade. Isso é a fraternidade. E nós conhecemos Roma hoje como? Como disputa de poder. Quem era o governante, o dirigente, o imperador que queria matar o outro para ganhar o poder? Será que era só isso? Ninguém é perfeito, não vamos aqui falar que Roma era perfeita. Porém, são 1000 anos de história que muitas vezes são resumidas em disputa de poder. Será que alguém não pode ser guiado por um ideal? Será que o ser humano não é capaz de ser guiado por um ideal, de fazer algo que não seja por poder, por dinheiro? Essa é a pergunta. E a filosofia demonstra que sim, é possível, que pessoas foram guiadas por ideais. E se nós resgatarmos a filosofia, nós também podemos ser guiados por ideais. Quantos voluntários que existem hoje no mundo que fazem trabalhos que não é para necessariamente um retorno financeiro? Existem essas pessoas. E esse é o impacto sociopolítico. E se nós tivermos esses dois impactos promovidos pela filosofia, nós também teremos um impacto histórico. Nós teremos reais condições de mover o eixo da história. E aí nós podemos também ser conhecidos por historiadores futuros como uma época de renascimento. E aí que está a situação. Por que nós gostamos tanto do Renascimento? Porque lá esteve a filosofia. A filosofia sempre esteve. A filosofia continua agora. Ela sempre esteve presente. Sempre houve os seres humanos que promoveram isso. E essa é a importância, né? A filosofia como motor do Renascimento. Não só do Renascimento, a filosofia como motor civilizatório, a filosofia como motor histórico, a filosofia como motor político, a filosofia como motor individual. Então, Dimas, eu queria que você, nesse final do nosso podcast, desse as considerações sobre esse tema tão importante, sobre esse motor, né, que moveu, sem dúvida nenhuma, o Renascimento e que, em alguma medida, nos move. Nossa condição hoje é diferente dos renascentistas. Os renascentistas não tinham tantas fontes materiais disponíveis como nós temos hoje. Mas eles tinham, talvez, esses princípios filosóficos muito claros e conseguiram o que conseguiram. Hoje nós temos essa vantagem de termos um Platão, Aristóteles na nossa mão, todas as tradições, um Bhagavad Gita, um Dhammapada, Arte de Viver de Epíteto, uma República de Platão, mas talvez não estejamos tão conscientes da necessidade de ir em busca disso. Essa é a nossa época, mas essas situações sempre existiram. Mas se nós quisermos realmente fazer algo que seja concreto pelo mundo, talvez não dure, não seja de imediato, não seja daqui a 10, 20 ou 30 anos, tenhamos que trabalhar que nem fizeram os renascentistas 2 séculos por aí, não sei, nunca se sabe. Mas nós temos essa oportunidade porque a tradição está aí. Prisca sapientia, prisca theologia, nós temos ela na nossa mão, sempre esteve, é nosso legado, é nosso direito. E assim encerramos o nosso podcast de hoje com esse resgate a essa sabedoria, a essa tradição. Quero te agradecer, Dimas, pela presença e seja sempre muito bem-vindo. Obrigado a todos, foi um grande prazer falar de filosofia como sempre. Fico aqui à disposição.
E para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho da Nova Acrópole ou quiser entrar em contato conosco, pode fazê-lo através do e-mail podcast@nova-acropole.org.br e também acessar o site nova-acropole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Tchaikovsky e chama-se Valsa das Flores.